Olá, meus amigos, minhas amigas do programa Gotas de Amor. Mais uma vez nos encontramos, mais uma vez este programa permite a nossa proximidade, a fim de que coloquemos à mesa as coisas boas e belas da nossa fé. Queria partilhar com vocês nesses próximos programas exatamente um texto importante, um texto precioso, cuja data de assinatura é 15 de agosto de 2016, na festa da Assunção da Virgem Santíssima, mas o texto só foi trazido à tona e recebeu publicidade agora no último dia 25 de outubro. É um texto da Congregação para a Doutrina da Fé. É uma das muitas congregações que estão ao redor do Papa para ajudá-lo no governo da igreja, Então é uma congregação que cuida da fé, da doutrina da fé. É uma instrução acerca da sepultura dos defuntos e da conservação das cinzas em caso de cremação. Então, vamos morrer todos, Aqui o que se trata de diferença é exatamente se seremos enterrados ou se seremos cremados, A cremação é o processo em que o corpo é submetido a uma temperatura altíssima, de modo que num pequeno fragmento de tempo tudo vire cinza, É a cremação, Cremar é queimar. Então são as duas possibilidades que hoje se colocam diante de nós: o sepultamento do defunto ou a cremação do defunto, Então esta instrução chamada Ad Resurgendum cum Cristo, que traduzindo seria para ressuscitar com Cristo, essa instrução ela quer exatamente dizer o que a igreja pensa sobre isto: sepultar ou cremar? Qual é, digamos assim, o jeito preferencial, o jeito certo de fazer? Então, este programa e os próximos, por isso convido você a assistir também os próximos programas, nós vamos tratar desta matéria, Vamos comentar esse texto da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, vou tomar alguns números e, a partir deles, então, comentar com vocês o que está por trás disto. Importante frisar aquilo que está na primeira frase do texto: para ressuscitar com Cristo é necessário morrer com Cristo. É com esta frase que a instrução nos ensina que há um remédio para a morte. O remédio para a morte se chama ressurreição. E para ressuscitar como Cristo é preciso morrer com Cristo. Aqui queria abrir um parênteses. Há um texto que não é um texto da nossa Bíblia, São os chamados evangelhos não inspirados, não canônicos. Nós chamamos na teologia de evangelhos apócrifos, Há um evangelho apócrifo de São Filipe, onde há umas coisas assim interessantes acerca da fé. Não são textos normativos da fé, são documentos lá do século II, III, mas não estão na lista dos evangelhos válidos, dos evangelhos reconhecidos. Mas esse evangelho de Filipe tem uma frase que, traduzida assim, digamos, de maneira mais liberal, diz isto: 2 pontos. Não é verdade que primeiro se morre para depois ressuscitar. Primeiro se ressuscita pela fé, para depois morrer. Infeliz daquele que morre sem ter ressuscitado antes, porque na morte já não há mais nada o que fazer. Isto é, significa que antes de morrer, nós temos que, pela fé, tomar posse da ressurreição. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. Se crer primeiro, e crer é tomar posse da realidade ainda não contemplada, como diz a carta aos Hebreus, É preciso então morrer crendo, e crer é tomar posse. Então é preciso tomar posse da ressurreição antes de morrer, de modo que não morramos sem ela. E esse ponto é interessante, o texto do Evangelho de Filipe, que nos faz entender que a fé
A fé antes da morte é ela quem nos garante que vamos para a vida, vamos para a ressurreição. Então, retomando o texto, para ressuscitar com Cristo é necessário morrer com Cristo. E o texto então vai dizer que a cremação, isto é, o colocar o defunto e submetê-lo a altas temperaturas para que tudo vire cinza, a cremação não é em si mesma contrária à religião cristã. Há um documento de 1963 que afirmava que não devem ser negados os sacramentos e as exéquias àqueles que pediram para ser cremados. Não posso deixar de rezar com aquele irmão defunto e com a sua família se ele pediu a cremação, desde que esta escolha não signifique negação dos dogmas cristãos, e nem signifique um espírito sectário ou um ódio pela religião católica ou pela igreja. Isso aqui é importante. Posso e devo realizar as exéquias, isto é, a encomendação daquele irmão, se ele vai ser cremado, desde que essa atitude não seja para afrontar a fé cristã, a fé católica ou a própria igreja. Agora, o texto diz que, levando em conta que a cremação se tornou muito comum, é preciso então recolocar algumas coisas importantes acerca desta possibilidade. Então, em outro momento do texto, nós lemos assim: se é verdade que Cristo nos ressuscitará no último dia, é também verdade que, de certa forma, já ressuscitamos com Cristo, pela fé. De fato, pelo batismo, estamos imersos na morte e na ressurreição de Cristo e sacramentalmente unidos a Ele. Como diz Paulo, sepultados com Cristo no batismo, também com Ele fostes ressuscitados pela fé que tivestes no poder de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. Colossenses. E Paulo ainda: unidos a Cristo pelo batismo, participamos já realmente na vida de Cristo ressuscitado. Isto é, a fé nos põe diante da ressurreição como uma realidade que nós já possuímos, porque cremos em Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que oferece a quem se dá a Ele, a quem crê nele, oferece também a possibilidade da vitória sobre a morte. Para nós, e termino esse programa, haverá outros, para nós, como nós rezamos lá numa das missas dos defuntos: para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma, e desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos uma habitação eterna no céu. Isso nos ajuda a entender que, de fato, a morte tem para nós, na perspectiva da fé, um significado bonito, grande e positivo. Nós vamos então, nesses próximos programas, pensar sobre esta matéria. Esteja conosco na próxima segunda-feira e vamos então meditar o mistério da morte e as possibilidades acerca do sepultamento ou da cremação. Nesse ano mariano, digamos a Maria: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Até o próximo programa, se Deus quiser.